os apóstolos pregando o Evangelho do Senhor Jesus e milhares de pessoas sendo salvas. A Bíblia fala cerca de 5.000 homens aqui também pode-se incluir crianças e mulheres. Então foram milhares de pessoas que creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com apenas uma mensagem, mas uma mensagem evangélica, uma mensagem centrada na pessoa de Jesus, do seu sacrifício e do propósito, deste sacrifício. E eles operaram grandes sinais, grandes milagres, e os líderes religiosos ficavam com inveja, ficavam com ciúmes. Só que eles não podiam, muitas das vezes, castigar os discípulos ou prender por causa do povo. Isso é coisa de político, Sempre ele tem que ver como que o povo, se o povo gosta, se o povo não gosta, para eles dançar conforme a música. Mas é claro que se eles tiverem o poder de manobrar essa massa humana, se eles tiverem o poder de manipular o pensamento e o gosto do povão em favor deles, melhor ainda. E se faz isso até hoje, Se usa dinheiro, se usa mídia para fazer a cabeça do povo para si. Mas muitas das vezes não foge do controle dos líderes religiosos, dos líderes políticos, controlar o povão. E mesmo que eles tentavam fazer os discípulos calarem a boca, eu já disse para vocês, não fale nesse nome, não pregue esta mensagem. Mesmo eles ameaçando os discípulos cheios do Espírito Santo, eram indoutos, ou seja, eles não tinham diplomas acadêmicos. Eles eram homens sem letras, não frequentaram uma escola formalmente. Isso não quer dizer que eles não eram inteligentes. Isso não quer dizer que eles não sabiam ler e escrever ou não entendiam de nada, mas simplesmente que eles não eram doutores com diploma ou que tinham frequentado escolas formais. Mas eles tinham algo maior do que tudo isso. Eles eram cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Pedro e João se colocavam de pé diante dos letrados, diante dos doutores, diante dos políticos, dos reis, para olhar nos olhos deles, na face deles e pregar com toda a autoridade e ousadia, com toda a certeza e a convicção do que eles estavam falando era a mais pura verdade. Porque eles não poderiam deixar de falar daquilo que eles têm visto e ouvido, não do que eles têm feito. Olha só o detalhe. Porque quem está fazendo é as mãos de Jesus. É o nome de Jesus. Ele só tem visto e ouvido. Se fosse hoje, os pregadores iam falar que foi eles. O lenço deles, o terno deles, o microfone deles, a voz deles. Mas os apóstolos não. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, que o Senhor está falando, que o Senhor está fazendo através de nós. Na vida dos necessitados, na vida daqueles que não merecem, como nós não merecemos. Este homem que há décadas era doente, era deficiente, e agora vocês estão vendo que eles estão sãos. Eles não desacreditavam. Tinha os saduceus, tinham os fariseus, os essênios, enfim, tinha várias seitas judaicas, fora os grupos políticos. Mas a sua maioria não duvidava da ressurreição, da cura do milagre. O que eles debatiam era o que significava aquele milagre. Porque com toda certeza, Deus ele não cura por curar. Deus ele não liberta por libertar. Algo o Senhor está nos dizendo através daquele sinal. Algo o Senhor está nos ensinando através daquela experiência. Tudo Deus tem um propósito inteligente para nos educar, para nos ensinar. Então o que eles debatiam era o significado. Mas de onde veio esse poder que vocês têm? Eles podiam falar, não, isso aqui é emprestado. Nós pegamos emprestado. De onde vem esse poder? De onde vem essa autoridade?
Essa autoridade, esse poder é sua, Pedro? É sua, João? Se não é, da onde que vem? Do lado direito, lado esquerdo, da terra, da onde que vem? Eles se interrogaram, eles perguntaram, e aí foi dar lugar, foi dar oportunidade para o pregador. E o pregador já fala mais que a boca, aí não perdeu chance. Foi correndo, pôs-se de pé, cheio do Espírito Santo. Esse milagre aqui foi feito no nome daquele que vocês nem ligaram. No nome daquele que vocês não deram a mínima. No nome daquele que vocês zombaram, descardaram, fizeram pouco caso. Sim, aqueles que vocês não deram nada, rejeitaram, desprezaram. Olha só como as coisas são. E é logo este que Deus exaltou acima de vocês. E é logo este Jesus, o Nazareno, porque tinha outras pessoas que chamavam Jesus. Então ele tinha que explicar, é o Jesus Nazareno. É o Jesus que vocês crucificaram, para ele saber quem que é. Porque tinha tantos líderes revolucionários naquela época, tantas pessoas que se chamavam Jesus. Mas nós estamos falando do Filho de Deus, em especial de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz. Este Deus colocou ele acima de vocês, acima de tudo e de todos. É no nome desse que esse homem está curado diante de vocês, que é notório, patente aos seus olhos, e nem vocês podem negar. E eles mesmo disseram, olha, nós não podemos negar. O povo todo, o povo estava aqui, aquele público enorme, olhando para mim, olhando para nós, e agora está todo mundo atrás dos apóstolos. Perdemos a vez, perdemos o auditório. Aí eles ficaram com ciúme, que eles gostam de ser visto e ouvido e seguido. Mas agora apareceu alguém, os discípulos ficaram mais famosos que eles, ultrapassaram, superaram eles. Aí doeu no coraçãozinho deles. Então, só que o milagre estava ali, o homem estava ali curado. Não tem como apagar isso da memória das pessoas. Não tem como fazer aquele povo esquecer isso. Porque até nós mesmos estamos vendo que é verdade, não podemos negar. Mas eles eram tão obstinados de coração, que mesmo eles vendo que é verdade, se recusavam a se submeter, se recusavam a se curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque o coração deles ainda estava endurecido, porque eles queriam ser Deus e acima de Deus e no lugar de Deus. E mesmo Deus provando que Jesus é o Messias, e mesmo Deus fazendo um milagre para provar, inegavelmente para eles e para todo mundo, eles não queriam aceitar nenhum senhorio de ninguém, porque eles queriam ser os senhores de todo mundo. Eles queriam ter o poder de todas as coisas. Isso é o pecado. Então o que nós podemos... Bom, o máximo que nós podemos fazer é mandar eles calarem a boca, para que não venha se espalhar esse nome, esse evangelho e esse milagre como prova. Porque quem está aqui viu e ouviu, não tem que fazer mais nada. O que nós podemos fazer é conter essa seita do Nazareno, é conter esse vírus de Jesus ali. Fazer uma cercar, fazer uma quarentena, para não espalhar para outros lugares. Porque isso aqui essa batalha aqui nós já perdemos. Fazer o quê? Vamos mandar eles calar a boca e para não espalhar para ninguém. Porque se nós formos castigar esses homens, o povão está glorificando a Deus. Não tem como fazer o povo parar de glorificar a Deus. Por uma mensagem maravilhosa, por um milagre espantoso. Não tem como interromper a adoração a Deus. Porque alguns homens contra uma multidão, eles não vão aguentar, né? Se eles for castigar os discípulos, o povão gruda nele e já era. Mas, meus irmãos, o pecado dá ideias inteligentes aos maus. Os inimigos de Deus têm ideias inteligentes
de continuar, mesmo Deus provando que é Deus, eles ainda têm ideias do quinto dos infernos para tomar medidas para impedir a obra de Deus. Para impedir que as pessoas sejam curadas, que as pessoas ouçam a palavra, que as pessoas sejam salvas. Eles rejeitaram a Jesus, e essa é a tendência. A tendência sempre é a carne, a natureza pecaminosa, rejeitar a revelação de Deus, rejeitar a prova de Deus, rejeitar as evidências de Deus, rejeitar a manifestação de Deus, para os convencer através de sinais que a mensagem vem dele. E o principal, os fariseus rejeitaram. Em nenhum outro nome há salvação. Deus só deu Jesus como meio de salvação. Não há outra pessoa, não há outro nome, não há outra forma, não há outra coisa pelo qual nós devamos ser salvos. Mas a tendência é sempre rejeitar a Jesus, a salvação que Deus nos deu, e substituir pela nossa religião, substituir pelas nossas boas obras, rejeitar a salvação, rejeitar Jesus e colocar algo que nós criamos no lugar. A carne é tendenciosa, a natureza humana decaída sempre vai tentar rejeitar Jesus, tirar Jesus fora, jogar para o escanteio, para a lateral, para o próprio homem se colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, provendo sua própria salvação. É o que o meu pai sempre prega aqui, que o homem não pode prover nada para sua salvação, é exatamente isso. E tem que repetir isso porque, ainda que a gente conscientemente não perceba isso, isso acontece com todo mundo. Tira Jesus e coloca a minha qualidade. Tira Jesus e coloca os meus acertos. Tira Jesus e coloca o meu desempenho. Essa é a tendência maldita. Que Jesus seja sempre glorificado, acima de tudo, acima de todos. Que toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor. Os políticos se levantam, as religiões se levantam. O que não é político, não tem religião, que não é coisa nenhuma. Se levanta, todo mundo faz um complô, conspira contra Jesus, contra Deus, as coisas de Deus e o seu povo. Direta ou indiretamente, mas isso acontece. Nós não temos simpatia do inferno. Nós não temos boas-vindas neste mundo. Por isso nós estamos no campo de batalha, no campo do adversário. Temos que estar cheios do Espírito Santo como Pedro. Não temendo a prisão, não temendo, a violência, não temendo as consequências. Mas impulsionados pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo, levantados e erguidos pelo Espírito Santo, sendo enchidos e inspirados pelo Espírito Santo, falar o que Deus mandar. Como não tiveram nada mais o que fazer, só decidiram tomar aquelas medidas de impedir o avanço, então, mas era a mesma coisa que não ter falado nada. Os apóstolos são teimosos, mas no lado bom da palavra, teimosos em obedecer leis injustas, teimosos em se submeter a homens que querem parar o Evangelho, parar a obra de Deus. Nesse sentido, pode bater, pode chamar atenção, pode puxar a orelha, pode dar chinelada, pode dar cintada, porque eles vão voltar a pregar de novo, voltar a operar maravilhas de novo, e de novo, e de novo. Mas de onde vem essa coragem? Aonde está a base desse poder que dá coragem, ousadia a eles? Intrepidez, garra, fibra, força,
que faz eles serem destemidos, determinados? Nós vamos ver. Depois que eles foram liberados, eles se reuniram lá, começaram a orar: Senhor. Primeiro que eles sabem que o Senhor Deus é soberano, está no controle de tudo. O seu conselho, o beneplácito, a sua boa vontade, o seu conselho já tinha determinado, decretado que tudo funcionasse e fosse assim. E que se eles tivessem o poder de fazer alguma coisa com os discípulos, com Jesus, não era para eles se empolgar não, porque foi Deus que já tinha determinado tudo isso. Considere então, ó Deus, as ameaças desses homens. O poder que eles têm de decisão, de autoridade, de prender, de soltar, de matar. Considera, Senhor. Eles disseram: Senhor, o diabo está se levantando, não vou parar com isso. Estou sofrendo demais, vou deixar para lá. É muito difícil. Eles não ficaram se desculpando, se justificando, murmurando, reclamando, dando de vítima, de coitadinho, porque o evangelho requer bravura. Deus não conta com pessoas molengas. Grande Deus. Considera então e nos dê poder, autoridade, ousadia, que o Senhor vem nos dar força para continuar levando esta palavra. Que o Senhor nos dê graça para fazermos a nossa parte, enquanto o Senhor faz a sua parte. Estender as mãos para operar estes sinais, estas maravilhas, para calar a boca dos opositores que se levantam. E que no Armagedon, esses presidentes, esses ministros, essas organizações mundiais vão se levantar, vão reunir os exércitos, a aeronáutica, a marinha, vai se reunir para se levantar contra a cidade santa, contra o povo de Deus, contra o próprio Jesus glorificado. Tamanha é a insanidade da cabeça, tamanha loucura desses homens. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, moveu-se o lugar como se fosse um terremoto. Olha a resposta de Deus. O lugar se moveu de tal maneira que, onde eles estavam reunidos, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí depois eles, com ousadia, foram anunciar a palavra de Deus. Oraram e Deus respondeu. Então nós temos que orar assim com fé também, crendo já na resposta de Deus, imediata, porque pode ser que Deus não responda na hora, mas um sinal Ele vai fazer para entendermos que Ele vai responder na hora certa a oração. Então aqui, moveu-se o lugar, se for cheio do Espírito Santo, e saíram pregando a palavra de Deus. Eu creio que a longo prazo, então, o Senhor também vai operar as maravilhas, porque fez parte da oração. Mas tudo tem a hora certa. A resposta da oração não é que às vezes é instantânea. A resposta da oração de Deus pode durar muito tempo. Então aqui está, meus irmãos, a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus. Que diante, meus irmãos, de qualquer sofrimento, dor, problema, tribulação que você esteja passando, ore a Deus, porque Ele está no controle de tudo, e a resposta dele vai ser encher você com o Espírito Santo, para você continuar a batalha, continuar a guerra, de cabeça erguida, porque grande é a recompensa. E se o inimigo se levanta, saiba de uma coisa, é para você não dar testemunho do que você tem visto, ouvido e experimentado da parte do nosso Salvador. Mas as ameaças não vão nos parar. Seja direta ou indiretamente, né? Nós não podemos negar as verdades. E não desanime ao fazer a obra de Deus se tem pessoas que não creem
ou ainda até xingam, até blasfemam, porque isso é normal de acontecer. Amém? Nesse caso, Pedro pregou, milhares de pessoas foram salvas. No caso de Estevão, ele pregou e ninguém creu, todo mundo matou ele. Ou pelo menos a maior parte não creu e matou ele. Que Deus o abençoe.